eu vou ler várias matérias, das matérias dos sites oficiais que eu sempre leio, ok? Vou tirar a musiquinha de fundo, tá? Como eu tirei pra falar desse caso todas as vezes, tá? E aí a gente comenta depois. Tem várias coisas. Vou ler as matérias oficiais, certo? Das páginas oficiais, que também falam das coisas oficiais que vão saindo, certo? Vamos ler aqui, depois eu tenho várias coisas para falar. Mas vamos começar. Tem surgido vários outros nomes na controvérsias. Um acusados de participar, outro relatos. Eu vou ler tudo, certo? E depois a gente vê de comentar cada coisa. Tem até uma coisa que eu não achei, eu tive que copiar aqui, eu deixei aqui, não tem em matéria, que é tipo o relatório policial, certo? Eu peguei uma tradução, mas vamos lá. Deve ter referido aqui em algum lugar, mas eu também peguei uma tradução. Vamos começar a falar dessa matéria aqui do Overseas Idols do dia 20 de setembro. Né? A controvérsia da morte do Melon, a declaração de Han Zital, que é outro ator, sobre a cultura da bebida no centro das atenções do mundo do entretenimento da China. Então a gente sabe que no meio oriental, porque assim, supostamente, ou diz a polícia, que a morte foi acidental por bebida. E a gente sabe que o Oriente, de forma geral, tem essa questão da cultura de fazer essas reuniões sobre bebida. Tanto na Coreia, a gente sabe disso, né? Eles têm muito essa coisa de reunir para beber, nos diversos ramos de trabalho, no artístico principalmente, né? E aí, resgatar um pouco das falas desse ator sobre isso, né? Então vamos lá. Ator idol, tá? Overseaidols.com, vamos lá. O ator chinês Yu Melon, de 37 anos, teria morrido após cair de um prédio. A causa da sua morte ainda está cheia de pontos de interrogação. Até mesmo notícias circulando de que ele rejeitou regras ocultas da indústria do entretenimento a ponto de causar um desastre. 5 dias após o incidente, em 16 de setembro, o estúdio de Yu postou uma captura da tela do Weibo. Foi citado como a declaração de sua mãe, que confirmou que a morte do seu filho foi um acidente causado pela ingestão de álcool. Então, foi citado como a declaração da sua mãe. Vê que a matéria se refere assim. Porque muitas pessoas questionaram que ela nunca apareceu, não há um carimbo oficial. Estavam provando, inclusive, em algumas coisas que eu vi, que ele nem agência tinha mais, que tinham sido fechadas. Então, quando a agência dele, da declaração de morte também dele, não tem um carimbo oficial, não se sabe quem é que está por trás dessas postagens. Nada disso tem um rosto, tá, gente? A declaração da mãe não tem um rosto, não tem um carimbo. A declaração oficial da agência dele não tem um rosto, não tem um carimbo. O fã-clube e todo mundo não sabe quem gere isso, quem tá falando, quem tá liderando isso, de onde que veio isso. Então, também muitas dessas coisas estão sendo questionadas e por isso que a matéria se dá ao cuidado de falar, foi citada como uma declaração da mãe, não está determinando que seja, tá? Então, a matéria está tendo esse cuidado, né? De acidente causado pela ingestão de álcool. Em meio a essa polêmica, a antiga declaração, já antiga, não foi para esse caso, mas estão retornando essa declaração, de Hans e tal, foi novamente amplamente discutida pelos internautas. O ex-membro do EXO, em uma transmissão ao vivo, EXO, o grupo, né, de K-pop, não é isso? Uma vez criticou fortemente a cultura da bebida, que muitas vezes é forçada no mundo do entretenimento. Tal enfatizou que sua empresa rejeita toda a cooperação que dependa de sessões de bebida. A gente vê muito isso, até em dorama a gente vê, né? Se a cooperação tem que passar pela bebida, por favor, vá embora, que ele quer dizer. Eu não me importo com quem você é, disse ele. Ele também admitiu que muitas vezes era forçado a participar de banquetes de bebidas após o jantar. Depois insinuou que produtores que achavam que todos os artistas não tinham que se submeter. Então a gente sabe que tem essas reuniões com bebidas e que sabe-se lá Deus o que, que eles querem que os artistas se submetam, né, estando nesse estado alcoolizado. Então essas declarações foram resgatadas porque tem a ver com o caso, certo? Ele até revelou a história de uma estagiária que foi forçada a beber com a promessa de uma recompensa do projeto. Quando ela recusou, a menina foi repreendida até chorar. Há também recém-chegados que experimentam sangramento gástrico devido a serem forçados a beber excessivamente. Juan Zital enfatizou que não deixaria os artistas de sua empresa penhorarem sua autoestima por causa do trabalho. Apesar das preocupações de que seus comentários possam torná-lo hostil a figuras influentes, Juan fala com firmeza.
Não tenho medo de ser pressionado. O que não posso aceitar é ver jovens sendo prejudicados por práticas sujas como essa, explicou. E assim, com certeza a voz desse ator, ele consegue ser muito corajoso, porque ele também é membro do EXO, certo? A gente sabe que chineses que têm uma carreira grande fora costumam também a ser mais vocais. Por quê? Porque eles têm mais liberdade, eles também trabalham em lugar que tem mais liberdade, tipo a Coreia do Sul, certo? E aí também eles, mesmo que ele seja cancelado, vamos dizer, na China, ele não perderia toda a carreira dele. Mas isso foi levado à tona porque tem a ver com a situação, né, que o Melon passou, que é essa questão da bebida, dessas festas de bebidas, que muitas celebridades são obrigadas aí, que faz parte da cultura, e pode rolar de tudo nesses lugares, certo? Né? Vocês estão me ouvindo, gente? O chat está no silêncio monumental. Eu sei que vocês estão querendo prestar atenção, né? Mas parece até que não tá funcionando. Mas vamos lá. Agora a gente vai ver as últimas relatos da polícia, certo? Vamos lá. Essa é uma matéria aí do Overseas Idols, ok? Do dia 22 de setembro. Polícia garante que o Melon caiu acidentalmente, 3 pessoas presas por espalhar boatos. 3 mulheres, no caso, inclusive. Overseas Idols, em 21 de setembro, a polícia de Xi'an de Pequim emitiu uma declaração oficial sobre o incidente que se abateu sobre o ator e o Melon. Os resultados da investigação confirmaram que a queda de Melon ocorreu acidentalmente depois que ele consumiu álcool e nenhum elemento criminoso foi encontrado. A polícia explicou que, após o incidente, eles imediatamente conduziram uma investigação completa, incluindo o processamento de cena do crime, exames forenses, entrevistas e revisão de imagens de CCTV. A partir desses resultados, a suspeita de um ato criminoso foi eliminada com sucesso. Os resultados dessa investigação também foram apresentados à família e a família não levantou nenhuma objeção. Por outro lado, 3 pessoas foram presas por supostamente fazer e espalhar notícias falsas sobre esse caso nas redes sociais. A falsa missão que circulou desencadeou especulação pública e causou impactos sociais negativos. A polícia enfatizou que a disseminação de informações falsas na internet é um ato ilegal e será tratada com firmeza. Então tá aí, certo? Vamos lá. Relatório da polícia, vou ler aqui, como eu falei, um pouco da tradução que eu peguei. Não houve crime. O relatório da polícia sobre a causa da morte de Melon foi divulgado. Ele morreu após cair acidentalmente de um prédio devido à intoxicação. A CCTV também divulgou o boletim de ocorrência. Todos são incentivados a deixar de lado todas as outras especulações e deixar o ator descansar em paz. O relatório de informações policiais. Desde o lançamento da campanha... Ai, meu Deus do céu. Eu vou ler um pouco disso aqui, mas eu vou voltar nisso mais pra frente, tá? Desde o lançamento da campanha Net Clean 2025, isso é Internet Clean, Internet Brilhante, eu vou falar sobre isso. E é tipo não é uma campanha, é uma censura feita, não é campanha, eles chamam de campanha, mas é uma censura feita na internet. Os órgãos de segurança pública têm reprimido continuamente os boatos online e mantido o ambiente online de forma eficaz. Recentemente, né, um homem de 37 anos, em Melon, morreu após cair acidentalmente de um prédio enquanto estava bêbado. Para atrair atenção e tráfico, alguns indivíduos fabricaram e disseminaram informações falsas online, juntamente com vídeos falsos e perturbando gravemente a ordem pública. Os órgãos de segurança pública entraram com o processo e estão investigando o caso de acordo com a lei. E as informações relevantes são relatadas a seguir. Zen inventou o boato de que um melão pulou do prédio após ser violentado por outra pessoa e foi presa. E o Momou inventou o boato de que ele se jogou do prédio e também uma mulher de 29 anos. A outra é uma mulher de 40 anos, essa agora é uma mulher de 29 anos, né? Incluindo que ele foi agredido, né? Causando sofrimento à população e à família. E tiveram um impacto social negativo. Aí a terceira pessoa que foi presa, no caso de Chu, é o boato de que a mãe não está tendo liberdade ou está detida e não pode falar sobre o filho, né? E também fez boatos, incluindo imagens de fotos e vigilâncias sabotadas, certo?
As 3 indivíduos acima confessaram ter inventado os boatos, ninguém viu esse confesso. Esse é o problema, eles não mostram nada. E foram submetidos a medidas compulsórias pelas autoridades, estão presas, de segurança pública, de acordo com a lei. Além disso, as autoridades de segurança pública também tomaram medidas legais contra os responsáveis por espalhar boatos, como o Emelon foi violentado, abusado, caiu do prédio, etc, etc. Né? Após a queda acidental e melon de um prédio enquanto estava embriagado, as autoridades de segurança pública iniciaram imediatamente uma investigação. Por meio de inspeção do local, exames forenses, entrevistas de videovigilância, descartaram qualquer suspeita criminal. As conclusões da investigação foram compartilhadas com a família, que não apresentou objeções, a mesma partezinha que estava aqui. A mãe também divulgou um comunicado na conta do Weibo, né, supostamente a mãe, certo? Ninguém viu. A internet não é um lugar sem lei. Então, todos os internautas devem se abster de fabricar e espalhar boatos. Também pedimos a todos os que respeitem a vontade da família, protejam sua privacidade e evitem que criminosos de fabricação e disseminação de boatos, de acordo com a lei. Departamento de Segurança Pública, no dia 21 de setembro de 2025. Ok. Tá, já li aqui, então, essa parte. Né? Vamos seguir aqui. Vamos lá. Pessoal, não esquece de deixar a curtida na live. Vamos seguir aqui na matéria, certo? E aí a gente vai ver uma série de atores. Porque assim, gente, conseguiram descobrir quem. É lógico, as pessoas descobrem quem eram as pessoas que estavam bebendo junto nessa tal festa com ele. Inclusive, tem relatos do pessoal que servia na festa. É lógico que tem, tipo, o barman, sabe? O garçom. E a gente tem vários relatos dessas pessoas que também foram surgindo na internet, tá? E aí alguns artistas foram colocados no quê das questões e eles vieram a respostas. A gente já tinha visto aquele ruivo do diretor, certo? E aí a gente vai ver que também tem sido pegado muito pesado também com a Mônica Marcial. A gente vai ver aqui as respostas. Vamos lá. Fan Chiqui responde aos ataques dos internautas sobre a questão da morte de um melon. Matéria do Overcia Idos, do dia 22 de setembro. O ator Fan Chiqui foi recentemente alvo de blasfêmia nas redes sociais depois de ser vinculado ao caso envolvendo o Melon. Sua coluna de comentários estava cheia de palavras abusivas e ataques de vários usuários da internet. Em resposta a isso, Fãs de Si finalmente deu um esclarecimento. Ele enfatizou que o bullying e cyberespaço não é uma coisa trivial. No começo, eu não... Vocês vão ver que todos eles vão falar a mesma coisa. Parece até moldado para falar igualzinho, né? No começo, eu não queria atrapalhar a atenção do público, mas depois desses poucos dias, quero dizer que cyberbullying não é uma piada. Discurso falso e postagem de ódio podem ferir alguém muito profundamente, escreveu ele. Quando Si foi acusado de estar envolvido na morte do Melon, ele supostamente convidou o Melon para uma festa da morte antes da sua morte. No vídeo de boatos que circulou, o homem suspeito de fã prendeu Yu depois de fugir para um estacionamento no momento do incidente. A Irene Son, que é a nossa Mônica Marcial. Vamos lá. Overcia Idols, do dia 22 de setembro. Irene Son toma medidas legais após ser acusada de envolvimento na morte de um Melon. Em 22 de setembro, o advogado Yan Xuanguan anunciou que havia recebido oficialmente uma procuração da atriz Irene Son para lidar com as questões legais relacionadas à violação de seus direitos devido a insultos e difamação online. No comunicado, foi explicado que vários internautas separaram informações falsas sobre Son Irene em várias plataformas. As acusações incluem vincular seu nome à morte de um homem de 37 anos, de sobrenome Yu, que morreu de uma queda depois de beber álcool. Além disso, também existem calúnias cruéis, como acusações de assassinato, forçar a pessoa a acompanhar a bebida, fugir para o exterior. Sua vida diária e relacionamentos pessoais também são deliberadamente distorcidos de forma maliciosa para desencadear cyberbullying, que eu falei, todos vão usar esse negócio do cyberbullying, espalhar fofocas obscenas. A declaração foi encerrada como um convite para que o público respeite o falecido e não use o evento para criar e espalhar boatos. Pede ao público que não acredite falsamente, não espalhe notícias falsas. Vamos lá. Os escritores gêmeos Yu Zien e Yuan Zihao negaram envolvimento no caso da morte de Melon. Matéria de 23 de setembro. Overcia Idols. Vamos lá. Tá aqui a foto. Não sei quem são, mas tiveram vários dedos apontados. Recentemente, os roteiristas gêmeos Yuan Zien e Yuan Zihao deram uma declaração oficial sobre a controvérsia após a morte, né, de Melon. Eles confirmaram que, no momento do incidente, estavam no exterior. Eles também explicaram muitos rumores falsos e acusações infundadas espalhadas na internet, desencadeando bullying, cyberbullying, insultos e xingamentos que atrapalham suas vidas. Os dois revelaram que
Depois de retornar a Pequim, eles se apresentaram oficialmente à polícia em 21 de setembro. Esse passo foi dado para proteger seus direitos, bem como impedir a propagação de calúnias do cyberespaço. Após a noite da morte do Melon, os dois foram destacados pelas internautas por não darem uma resposta imediata. Seu silêncio naquela época deu origem a especulações e acusações infundadas. Com a última declaração e os caminhos legais tomados, eles esperavam corrigir o mal entendidos enquanto interrompem os ataques online. Continuando aqui na Irene, ok? Matéria do Overseaídos, do dia 24 de setembro. Furiosa, ligada à morte de Melon, Irene Song se reporta à polícia. Em 23 de setembro, a atriz Irene Song divulgou um comunicado em resposta à polêmica que a ligava à morte de Melon. Ela enfatizou que não estava no local do incidente, mas soube na notícia pela manhã. Irene também enfatizou que vem de uma família comum e não tem relação com o chefão. A figura não é capitalista, tá? É figura da capital, a tradução fica errada. Um chefão ou figura da capital mencionada nas redes sociais. Um figurão da capital, um chefão da capital. É isso que a gente quer dizer, né? Em seu esclarecimento, Song Irene explicou vários pontos importantes. Ela disse que algumas das capturas de tela que foram divulgadas eram enganosas. Uma foto ao vivo contém o ruído de fundo de um dia diferente, que na verdade é a reclamação de uma amiga sobre o marido numa palavra dela, né? Outra foto foi tirada quando ela comia com seu assistente e Jianxin durante as filmagens do programa. E ao seu redor havia outros convidados conversando sem que ela percebesse. Então também endireitou sua foto com o professor Shen, que foi tirada quando ela tinha apenas 13 anos, durante as filmagens do programa. Depois disso, eles nunca mais tiveram contato. Ela insistiu que sua família era apenas uma família comum, negando rumores de que seu pai transferiu 2,7 bilhões de yuans para o mestre Tian, ou que ela conhecia pessoas chamadas Fan ou Tian mencionadas na internet. Sobre onde morar, Son admitiu que uma vez alugou um apartamento no último andar do edifício 18, que é o local, mas se mudou há 9 meses. Então as últimas fotos do local não têm nada a ver com ela. Ela também negou veemente que fosse a figura nas fotos escuras que circulam, incluindo rumores de que alguém veio à sua casa para pegar roupas. Em sua longa declaração, Son enfatizou 5 pontos importantes. Ela permaneceu em Pequim após o incidente, nunca fugiu para o exterior, não conhece os grandes figurões da capital, né, a tradução correta seria assim, e todas as suas conquistas vieram de esforços pessoais. Irene excluiu postagens antigas para evitar mal-entendidos, porque ela também foi acusada de estar excluindo. Começou a excluir um monte de coisa antiga, né? Para não ligarem ela às outras pessoas que estavam na festa. Ela disse que fez isso para evitar mal-entendidos, mas rejeitou as falsas acusações. Atualmente, Irene Song denunciou a polícia e tomou medidas legais por difamação e bullying online. Ela espera que a verdade possa ser confirmada e que ninguém seja prejudicado por rumores da internet. Prosseguindo aqui, mesma coisa, no Tobori Day. Irene Song toma medidas legais sobre rumores de Melon, 23 de setembro. Após declaração de fãs de si na semana passada, a atriz Song Irene vem, é o que eu falei, vem um monte deles nessa enxurrada de fazer a mesma coisa. O modus operandi igual, né? Isso foi apontado em alguns vídeos que eu vi. Eu vou falar isso mais tarde, mas deixa eu ler primeiro. Também se apresentou por meio de seu advogado para derrubar as falsas alegações que a ligavam ao trágico falecimento do ator e o Melon. Em 22 de setembro, seu advogado, Yuan Chung, deve ser a mesma matéria, né, emitiu uma declaração formal, confirmando que Song Irene encomendou uma ação legal contra o conteúdo difamatório que circula online. De acordo com o comunicado, tá aqui tudo carimbado, alguns internautas estavam distorcendo maliciosamente a vida privada e as amizades de Song Irene, vinculando ao acidente de Alan Yu, Melon, para provocar fofocas online. A lista de alegações selvagens que estavam sendo espalhadas era extensa. Tudo deve ser chamado de perpetrador até acusações infundadas de forçar as pessoas a beber, fugir para o exterior e outras calúnias prejudiciais. A equipe enfatizou que eles são completamente fabricados, criados apenas para atrair cliques e atenções à custa da reputação de alguém. Então, Irene não é o único a advogar, né? O diretor Shen Kingsong também negou a especulação do seu envolvimento, deixando claro nunca ter conhecido o Melon, muito menos participou da qualquer reunião com ele. Essa onda de negações, é o que eu falei, foi uma onda de negação, ocorreu logo após a polícia de Pequim emitir sua declaração oficial, tá vendo como é tudo bem orquestrado? Enquanto não tinha declaração, ninguém falou nada. Depois vinha a declaração, tem essa onda de negação, né?
A morte parece uma coisa bem orquestrada, entendeu? A morte do Melon foi trágica acidental relacionada ao álcool. Mesmo assim, a conversa online continuou com vários nomes familiares arrastados para a bagunça. Um por um, os nomeados agora saíram, um por um, depois da polícia, os nomeados agora saíram para refutar publicamente os rumores. Para encerrar, o advogado de Sonirem pediu ao público que respeite o falecido ator e não use o incidente para fabricar história. O falecido faleceu, pedimos a todos para pararem de espalhar alegações falsas, não acredite, não crie e não transmita rumores. A mensagem é clara: enquanto luta abalou a indústria do entretenimento, as celebridades erroneamente ligadas à tragédia estão traçando a linha e deixando a lei lidar com aqueles que levam as coisas longe demais online. Então vamos lá, certo? Então essas são as matérias, deixa eu deixar nessa aqui, né? Deixa eu ver aqui um pouco dos comentários de vocês, certo? Tá todo mundo tão vivo, né? Ok. Sim, estamos aqui atentos. Patrícia, a cultura da bebida é verdade, né? Eu sigo um canal japoneses casados com brasileiras que mudou para o Brasil e com muitas vezes ele é forçado a participar de um encontro de trabalho com muito álcool. Patrícia, toda semana praticamente ele tinha que socializar com a pessoa no trabalho, se não fosse era mal visto, exatamente, é disso que a gente tá falando, né? Se não querer beber, é forçado pelos festos colegas. Então, isso tudo é notas oficiais, coisas oficiais, vamos dizer. Tá. E aí, é lógico, eu me empenhei bastante esses dias em ver várias coisas na internet. E eu me peguei muito assustada, vendo canais de políticas sérios que eu acompanho, cobrindo esse caso. Ao lado do caso do Charlie Kirk, o americano que tomou uma bala, né? Inclusive fazendo comparações entre os dois, sabe? Falando de crime político, certo? Eu sou uma pessoa que gosta bastante de política. Eu não falo aqui no canal porque não é o tema, mas eu sou bem politizada. E eu me vi vendo canais de 14 milhões de inscritos e canais grandes que falam de política. Canais, inclusive, de chineses que aí foram aparecendo na minha timeline, né? Você vai buscando, vai aparecendo mais. Outros canais que eu não conhecia, certo? Também grandes até, que falam especificamente de política chinesa, né? Que eu nunca tinha ido para lá olhar. Também falando desse caso, certo? Deixa eu ver aqui. A Zane teve um pronunciamento da mãe do Melon, onde ela deixa até a digital do dedo, lá ela deixa claro que tem um perpetrador por trás. Então, o que que muitos desses canais falaram? E assim, o que que eu posso dizer? Eu vou dizer uma frase que eu vi um desses criadores falando. E eu acho que é uma frase que resume muito bem. Onde há fumaça, há fogo. E assim, é óbvio que nesse meio, foi o que ele falou, tô repetindo as frases dele, mas que eu concordo. É óbvio que nesse meio, nesse embolar de coisas aqui, tem muita mentira, mas também tem muita verdade, tá? E o problema é você definir o que é e o que não é. É tudo muito não claro, não limpo. Eu tive até acho que foi com a Porte que ficou falando comigo sobre isso, né? Ela falou uma coisa assim, tem que respeitar a família. Eu falei, não, a gente tem que respeitar a família quando a morte, ela é pessoal. Morreu de doença em casa. Não. Isso foi um acidente, muito da bizarro, e é uma coisa que deve ser apresentada à sociedade uma solução. Isso causa temor, isso causa controvérsia, e o fato de, que eu falei na outra live, o fato das coisas não serem feitas de maneira transparente vai gerar burburinho. Porque o não ser transparente significa que tem alguma coisa errada. Né? E até uma dessas moças que fala de política falou assim: é bizarro como. A própria Avenuex falou que quando a polícia declara que não é criminoso, eles não fazem investigação criminal, nem sabe se essa investigação criminal é verdade. Ninguém viu o corpo desse homem. Ele foi cremado na correria. Essa declaração que é da mãe, ninguém viu essa mãe falando, não tem um carimbo oficial, não tem nada. Tá? Essa agência que dele não existe mais, que o pessoal tá falando que ele não tem mais, não sabe quem é que colocou o anúncio oficial da morte. Porque desde o anúncio oficial, a primeira coisa. Lembra do anúncio oficial que eu li? A primeira coisa que tem não foi criminoso. Essa matéria esse anúncio saiu no mesmo dia. Não dá pra você determinar no mesmo dia, sem fazer autópsia. Tá entendendo? Ó, é bizarro desde o início. Não dá pra você falar. Eu até lembrei do caso da Isabela Nadoni, que foi jogada de criança.
e foi jogada no prédio, não dá para você determinar nos primeiros momentos que não é criminoso. Não existe esse milagre. Mesmo que tenha sido filmado. Ah, tem uma filmagem dele caindo e se jogando. Mesmo assim, não dá para determinar que não é criminoso. Porque existe intoxicação. Existe envenenamento, alucinógenos e outras coisas. E só exames no corpo forense que vão determinar o que ele consumiu, se ele podia ter consumido alguma coisa além de só a bebida. Certo? E aí, vamos lá. Não teve nem enterro. E o mais bizarro de tudo, se isso foi um acidente, por que estão escondendo essas pessoas que estavam nessa festa? Ah, estão especulando. É lógico que a pessoa está especulando quem estava na festa. Não se mostra. E se é um acidente, em qualquer lugar do mundo, gente, se a pessoa morre num acidente, esses amigos que estavam nessa festa vão ser os primeiros a vir. Gente, toda vez que um coreano, vamos lá, comete o oposto de ver, o que você vê do movimento dos artistas lá? Todo mundo vai no enterro, segura a plaquinha, segura o caixão do cara, vem falar em público, choram em público, se lamentam, falam do acontecido, certo? Eu até citei lá o caso do MC brasileiro que pulou de um negócio pro outro e morreu, caiu da varanda, da sacada. Todo mundo comentou, todo mundo que estava presente, a amante, né? Quem tava com uma outra mulher, né? E tava correndo da esposa, era um negócio assim. Todo mundo comentou a situação. Todo mundo apareceu para dar depoimento. Aqui não existe nada. Nada. Não existe nada além de só palavras para provar. Só palavras, só textos que. Para dizer que. Ah, foi um acidente. E além de tudo, como insinuaram e falaram nesses canais que eu sigo de política, há um movimento de cala a boca. Entendeu? Não vamos falar sobre esse assunto. O que piora ainda a situação. E aí a moça que estava falando de política falou: não prenderam 3 suspeitos. Pasmem, prenderam 3 mulheres, né? Por supostamente espalhar rumores. Né? A primeira foi presa por dizer que uma figura poderosa de Pequim estava sexualmente interessado no ator e organizou a festa. A segunda foi presa por dizer que ele foi torturado antes de morrer. E a terceira, resumindo o que aconteceu, e a terceira foi presa por dizer que a mãe e a família do ator estão sob pressão e vigilância porque ninguém consegue contactar ninguém. E eles não aparecem em lugar nenhum. De alguma forma, essa família está silenciada porque ninguém na China consegue falar com nenhum deles. Né? E mais pessoas parecem que foram levadas sem nenhum reconhecimento público. E parece que levaram mais pessoas. Né? E a China sendo assim, essas pessoas se arriscarem desse jeito, você acha que é por cliques e por bajulação online? Certo? É o que ela falou. Você acha que as pessoas vão arriscar a sua vida, sua vida? Estão presas por causa de clique online, que é o que eles estão supostamente dizendo, né? E ao mesmo tempo, né, agora, foi aquilo que a polícia fala no seu próprio relato. A administração do ciberespaço lançou uma campanha nacional de 2 meses chamado Ação Clara e Brilhante, que foi o que eu li aqui, né? Eu nem sei se foi nessa matéria para vocês. Deixa eu ver se foi nessa aqui. Deixa eu ver. Não foi nessa, não. Eu sei que eu li mais pra frente, eu falei que ia voltar nesse ponto. Eu não vou conseguir achar aqui a matéria agora. Resultado da investigação. Deixar conduzir a investigação. Deixa eu ver aqui. Ok. Não era nesse aqui? Também não. Eu li aqui com outro nome, mas eles estavam na matéria se referindo a isso. Agora eu não vou achar aqui. Mas eu falei, ó, eu vou voltar nisso depois. Né? Deixa eu ver aqui. Cálculo encontrado. A polícia explicou que se aqui, ok. Os resultado da investigação também foram apresentados à família. Ok, deixa eu ver aqui. Não sei se foi nesse. Eu não vou achar aqui agora. Também não vou ficar perdendo meu tempo procurando isso aqui. Mas foi aquilo que estava escrito brilhante também, não sei o que brilhante, né? Na internet, tá?
Agora eu não vou saber qual matéria foi, certo? Mas eu falei, ó, eu vou voltar nisso. Que é o quê? O que esse canal de política chamou é, Vamos lá, voltando aqui. Vamos lá. Ó, a Administração do Cyberespaço, que é do governo, tudo lá lançou uma campanha nacional de 2 meses logo após esse caso, chamada de Ação Clear e Brilhante, que é esse negócio da internet que a gente tinha lido, revisando toda a internet para eliminar 4 problemas, certo? Extremo antagonismo, pânico e ansiedade, violência e negatividade excessiva. Os 4 que são vistos como inapropriados, mas claramente isso é sobre silenciar o caso. Isso não foi dito por TikToker ou não. Foi dito por canais jornalísticos americanos, tá entendendo? Que falam de política. Isso eu tirei de uma mulher que fala de política, tá? Isso é sobre silenciar o caso, seguindo de uma ação das pessoas na festa que não falaram nada até agora. Aí ela falou: vamos ver o que aconteceu. Aí estão com esse negócio de silenciar a internet. A polícia vem e faz uma declaração. E é seguida de ação das pessoas que até agora não falaram nada. E as pessoas que começam a falar apareceram uma atrás da outra fazendo ameaça com ações legais. Se continuar o cyberbullying, a gente vai tomar medidas legais contra essas pessoas. Uma resposta agressiva assim é tipo, todo mundo sabe, mas ninguém pode falar. A situação se você analisar toda a situação, não tem como não dizer, como disse o outro rapaz do outro vídeo. Tem muita coisa falsa. Tem o lance do pendrive aí que eu tô lendo vocês falarem. Eu li muito, ouvi muito falar sobre um filho de um figurão, que é um filho adotado de um outro. É um filho adotado por um outro político, mas ele é filho de verdade do. Eu nem sabia que tinha esse método. Diz que lá na China tem esses filhos adotados que alguns políticos menores adotam, mas que na verdade são filhos de grandes figurões com amantes, que eles não podem colocar na própria família, que seria um escândalo. E aí outras pessoas adotam. É falado, inclusive, na mídia americana que o Will Melon sofria pressão, a princípio, de uma figurona que tinha interesse, queria ser a Sugamami, como eles falaram, dele. Ele não quis, por isso que ele ficou na geladeira todo esse tempo, na indústria chinesa, certo? E que agora tinha um cara interessado nele, certo? E que isso sempre foi burburinho dentro do meio de entretenimento. Os taiwaneses, o Taiwan, essas coisas também estão falando muito sobre isso. A pressão maior está vindo, inclusive das mídias estrangeiras e próximas, porque, é lógico, tem muitos atores dos países correlacionados ali que atuam na China, e isso é uma preocupação geral. Porque se você pode simplesmente, se acontecer alguma coisa, você pode encobrir tão fácil, né, a morte de um ator dessa forma, ninguém tá seguro, certo? Então, é muito. Mas, deixa eu ver aqui. Deve estar voltando. Deixa eu ver aqui. Certo? Voltou? Estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu atualizar. Sim, voltou aqui. Eu não sei em que momento parou de falar, mas eu tava falando o seguinte: que o normal é. Foi aqui, gente. Foi aqui. Você vê que o negócio tá difícil até pra eu falar. Até caiu a internet, né? Vai saber. Mas o negócio do claro e brilhante a censura, né, chinesa da internet não funciona aqui não, tá, gente? Eu tô em Portugal. Pelo menos não é pra acontecer. Isso aqui foi só coisas do destino mesmo. Eu tava falando que o normal são essas pessoas aparecerem pra lamentar. Pelo menos lamentar. Porque você tá perto de uma pessoa nos momentos finais e essa pessoa morre acidentalmente, aí eu quero chorar. Você vai aparecer para lamentar, como todo coreano aparece para lamentar quando um ator comete o oposto de ver. É claro que tem alguma coisa aí. Quando o Gervásio fala aquele negócio, né? Cheira gambá. Tem que ter gambá. Tudo é muito esquisito, tudo é muito orquestrado, tudo é muito na sombra. Nada tem imagem, nada tem vídeo, nada tem ninguém falando.
Ah, e tudo é colocado. Ai, mas temos que respeitar a dor da família. Não. Foi o que eu falei pra Porte lá no. Eu falei pra ela que não. Quando o negócio é público, né? Quando o problema é público, a resposta, né? Ela tem que ser pública, sabe? Porque você tem que criar uma resposta para a sociedade que verdadeira, verídica, sondável, analítica. É tipo fazer contagem de votação, que não podia ser por máquina, tem que ser contar manual mesmo. Tipo isso, tirar a prova real. As coisas têm que ter prova, gente. Não é só dizer a palavra basta agora, sabe? Eu sei que lá basta porque essa é uma foca em ditadura esse negócio, tá? Aí me dá uma ânsia de nervoso mais ainda, lembrando como as pessoas às vezes veem isso como divino e querem isso pro Brasil, inclusive, né? Aí eu fico mais passada ainda quando eu lembro dessas coisas, sabe? Porque é muito complicado. Eu tô querendo ver aqui, ver se eu acho a conversa que eu tive, umas respostas que eu dei. O aporte eu não lembro que vídeo que foi, mas eu queria ler as minhas respostas que eu acho mais fácil do que eu lembrar pra falar, porque eu tô me emocionando, aí às vezes é difícil responder. Mas eu também não tô achando aqui. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Eu acho que é. Acho que não, não é essa aqui. Eu não achei, eu vou tentar lembrar. Deixa eu ver aqui também se eu consigo achar por aqui. Não sei. Não sei se eu consigo achar pessoas. Procurar por pessoas, mas deixa eu ver aqui. Que foi recente. É. Aqui. Vou achar aqui. Porque ela tava falando, né? Assim, eu entendo que às vezes ela tava meio que defendendo que a família tem um direito de não revelar se não quiser. A pessoa tá com medo, né? De ser aquela coisa do oposto de viver e tal. Eu falei que eu acho que a pessoa tem o direito a isso se não é uma morte dessa maneira, não é uma coisa que está levantando tantas dúvidas, né? A justiça ela existe para dar paz também à sociedade de forma geral e a responder de forma clara, com provas. E o que eu quero dizer é que a justiça ela deve satisfação para o cidadão. Não é só falar, é provar, certo? É isso que a justiça deve fazer. É óbvio que eu vou falar, mas lá não é assim, provavelmente não é mesmo, né? Então é muito complicado, é mais complicado ainda a gente confiar nisso, né? Ela estava querendo dizer que a família pode escolher, não falar sobre o assunto, tem que respeitar. Eu falei, eu concordo. Mas o indivíduo, ela não pode estar acima da sociedade. Foi uma morte pública, um acidente público, uma batida de carro, uma queda de um prédio. Todas essas mortes que são dessa maneira são consideradas morte pública. A polícia, a investigação, tem que dar uma resposta crível, provada para a sociedade. Não importa se vai doer no pai, na mãe, não importa o que vai acontecer. Tanto que ela fala, mas na Coreia eles escondem. Não, a gente sabe, pode não falar assim na cara, morreu. O que eles não falam, quando geralmente um ator coreano faz o oposto de viver, os métodos que ele usou, às vezes você até sabe, né? Porque tem essa coisa de não replicar o método e tal. Mas eles deixam bem claro o que aconteceu, certo? De certa forma. Se você prestar atenção, isso fica claro. Deixa eu botar aqui de novo nisso aqui. Eu queria tanto achar essa minha conversa com ela. Não sei onde foi parar isso. Né? Uma pena. Eu queria ler a resposta que eu dei. Deixa eu tentar procurar mais uma vez aqui. Não tem uma busca aqui pra pesquisar por porte. Não. Deixa eu ver aqui. A não ser que ela tenha. Deixa eu ver aqui. Eu realmente não estou achando. Ver que se eu procurar por mais relevante. Eu acho que eu tô procurando talvez no vídeo errado.
Deixa eu ver se foi na live. Eu posso estar procurando no vídeo errado. Deixa eu ver se foi na live. Já vou ler o comentário de vocês, tá, pessoal? Só. Eu queria realmente ter achado. Devia ter separado isso antes. Mas, deixa eu ver aqui. Só se foi nesse aqui. Que é uma conversa mais antiga. Mas eu acho que não era. Era no vídeo mais recente que eu fiz. Não, não é. Deixa eu ver aqui. Ordenar por mais recente. Não tá aqui. E aqui também. Então, como eu falei, eu realmente me assustei quando eu vi canais grandes e sérios falando sobre essa questão. Porque, assim, tava todo mundo muito falando sobre esse negócio do atentado lá, né, ao ativista americano. E, é, e eles abriram espaço para falar desse caso também, né? E como isso é uma das provas ali, né? De como o povo deles, né? A justiça é cerceada e que os poderosos podem fazer o que quer, né? Inclusive sem dar respostas claras. Como a população está no escuro. Isso é o povo no escuro, né? Sem ter uma resposta clara, objetiva e comprovada e, vamos dizer assim, passível de ser testada como prova, né? Vista como prova. É tudo só falado, é tudo só dito, é o dito pelo não dito, é a palavra que conta, é o cala-boca que conta. E aí usam o sentimentalismo. O que, que eles estão usando? O sentimentalismo, por causa da mãe, colocaram o lance da mãe, e a ameaça no meio para calar vozes. E ainda fazendo toda uma ferramenta da internet para controlar a divulgação desses fatos. Inclusive, segundo as teorias, que pode ser teoria da conspiração ou não, não vou entrar no mérito, essa administração chinesa que controla as mídias sociais é liderada, inclusive, pela pessoa que supostamente é pai da pessoa que o pessoal está colocando na reta aí, como esse lance aí de ter ido atrás do ator. Então parece que tem coisa muito mais séria. Assim, não é que parece. Vamos olhar logicamente. Todo esse movimento tão preocupado com o que estão pensando e falando sobre isso aqui. Logicamente, não tem que ter uma coisa muito mais séria por trás? Você acha que eles se dariam a todo esse trabalho, a todo esse movimento, para simplesmente um acidente da morte de um ator? Que nem é tão bombadão assim? Estão entendendo? Vamos pensar logicamente, como a menina falou para mim. Só pensa logicamente. Todo esse esforço de crema o corpo, some, ninguém pode falar, prende, faz um novo sistema online para buscar isso. Todo esse esforço de financeiro, dinheiro. A pessoa até comparou. Quando foi o rapaz lá que ficou preso, veio a ficar preso 13 anos, lembra? Que foi acusado de prostituição. Ela comparou. Eu não lembro o nome dele, mas era o que ia fazer o drama com a Yang Zi, que nunca saiu esse drama, o Gold Airpin. Ela falou isso. Quando foi o lance de prostituição daquele menino, não teve nada disso. Sabe? Em outros, não teve nada desse movimento de esconder. Também é um escândalo, certo? Não teve nada desse tipo de movimento, desse tipo de, essa preocupação, essa cassação às bruxas, sabe? Todos que estavam relacionados foram comentados, certo? Por que que nesse caso tá tendo tanto esse encobrimento? Então, só isso já chama muita atenção, porque não é o normal. Não é o normal nem lá. É isso que as pessoas estavam falando. Parece coisa de quem tem muito poder mesmo. Para ter todo um movimento que não parece natural, parece orquestrado. No mesmo dia diz que ele morre de acidente, sai uma nota ele morreu de acidente. Logo depois a mãe falando que é acidente. Não tinha passado nem 24 horas, certo? Aí nenhum dos amigos fala nada, ninguém fala nada.
Aí vem a polícia, é acidente, tá confirmado. Já cremou o corpo, ninguém viu enterro, ninguém viu mãe, ninguém viu pai, ninguém viu papagaio, ninguém viu periquito. Certo? Aí começa a brotar as coisas lá, e tem algo aí. Faz um sistema todo novo de cassação da internet. E aí vem um monte de ator ameaçando que vai processar, que isso, que aquilo outro. Tá entendendo? Que não parece algo natural numa situação que seria um acidente. E aí, como o menino falou, eu concordo com ele. Pode ter muita mentira no meio dessas coisas que os pessoal inventaram. Que aí o pessoal começa. Mas tem muita verdade. E aí ele falou: e por que as pessoas fazem essa mentira? Às vezes não é por maldade, é para aumentar a pressão e o burburinho. Para incomodar mais pessoas, para ver se alguém toma alguma providência. Isso, o menino ressaltou que eu achei legal o que ele falou. Isso que fizeram, às vezes sim, de pegar foto e fazer montagem, e que não é real e tal. Ele falou: o nome disso é desespero. Porque você não tem outra saída para dar luz a esse caso que não seja dessa forma desesperada. De tentar jogar nomes tão fortes dentro do burburinho para obrigar a verdade a sair debaixo dos panos. E é esse o movimento que as pessoas, o cidadão, tá? Muitas. Você vê na internet, é um negócio absurdo. Eu nunca vi tanto vídeo sobre o assunto, com tanto comentário. Em todas as partes do mundo, em inglês, em espanhol, taiwanês, em chinês, em coreano, japonês, tá todo mundo falando disso. Então, o movimento funcionou. E aí é o que ele falou também. E com a coisa que é pesada, tão em cima, o Estado lá que é pesado, você acha que as pessoas se arriscariam a fazer isso, como essas 3 mulheres que foram presas? Por like? Por curtida online? Por faminha? Arriscando a sua vida? Porque a gente sabe que tem gente que é presa e some por lá, né? Então, assim, é o que eu falo. Eu não posso. Aí eu vou ler a opinião de vocês. Eu não posso afirmar, de jeito nenhum, não posso afirmar que aconteceram aquelas coisas horríveis com ele. Mas eu também não posso dizer que não. Eu só sei que algo aconteceu e não é o que eles estão falando, tá? Porque é óbvio que tem alguma coisa aí que tá tendo que ser escondida muito. Não é um comportamento natural, não é uma investigação, um comportamento aceitável, não tem provas, não tem nada. Não pode usar a família como desculpa para não se justificar à sociedade. A justiça existe para dar tranquilidade ao povo. A justiça existe para servir ao povo. Só que é aquilo, né? Aí vão falar: mas lá nada existe para isso. Existe para servir ao partido. E aí que tá o problema. Quando o Estado é forte demais e se diz defensor do povo, o povo é oprimido pelo Estado. E às vezes nunca vai ver a justiça. Porque quando você deixa tudo na mão dos poderosos, os poderosos vão fazer de tudo para encobrir aquilo que atinge eles. É por isso que numa sociedade moderna, livre, ela nunca deve funcionar dessa maneira. Então não acredite nesse discursinho que o socialismo, o comunismo e blá blá blá, e que a China e esses países é essa maravilha toda que é a solução. Liberdade, democracia. Por mais que às vezes seja difícil, a gente tem problema, tem corrupção, tem isso, tem aquilo. Mas você pode pelo menos falar, certo? Você pode pelo menos tentar correr atrás. E quando você não tem voz, aí acaba tudo, certo? Então, é muito complicado, tá? Tem alguma coisa muito séria aí e a gente talvez nunca saiba, né? A gente nunca saiba o que aconteceu e é uma pena que talvez possa ficar por isso mesmo. É um absurdo que ainda nos dias de hoje aconteça isso e ainda é um absurdo que pessoas defendam isso como um exemplo de, de sociedade, né? Grande exemplo. Parabéns, certo? Então, porque
Vamos lá, por mais que falem mal dos Estados Unidos, ou seja, lixoso, isso que aquilo, as merdas são jogadas no ventilador. Você sabe lá da traição do Bill Clinton, você sabe das merdas que o Trump fez ou faz, você sabe das merdas que, sei lá, qualquer. Ou quem matou o fulano, você sabe. A liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, a liberdade. Ela existe tanto que ela disse que ela tem que ser calada com um tiro, como calaram o rapaz lá, né? Porque não existe meios legais de você calar o outro, tá? Então, eu sou muito pró essa liberdade. Eu sempre falei que eu sou contra censura, contra cancelamento. Isso aqui me deixa mais nervosa aí. E foi o que eu falei pra. Acho que foi pro Lucas. Quando eu abri o canal, uma coisa que eu nunca me pensei que eu ia ter que falar é sobre crime, certo? Eu não tenho nem expertise pra estar falando disso. Embora eu assista muitos canais criminais, não é o que eu goste de estar falando, né? É que eu falei pro Lucas, eu como uma pessoa que fala do meio de entretenimento chinês, não posso passar por isso como não se tivesse acontecido, certo? Mas eu nunca esperei. E felizmente, e a gente tem que estar passando por isso, como fãs de Dorama, certo? Como fãs aí dos nossos atores. E aí o que a gente sente é que nenhum deles está seguro, né? Isso foi um choque, de certa forma, para mim. E uma tristeza bem grande, que eu tenho segurado aí durante a semana para falar. Nas lives eu tento esquecer, a gente tá falando de drama pra tá tudo bem. Mas, lógico, é uma fonte de preocupação. Inclusive de todos os países que estão fazendo pressão para ter alguma solução em relação a isso, tá? A mídia tá pressionando muito em cima. Porque tem muitas pessoas no mundo inteiro que são fã desses atores. E tá todo mundo preocupado. Eles podem fazer isso com qualquer um, dessa maneira e simplesmente encobrir. É com qualquer um, certo? Então, deixa eu ler os comentários de vocês pra eu focar aqui. E aí, eu posso falar. Eu tô falando, gente. Posso falar muita besteira também aqui. Eu tô falando das coisas que eu fui vendo, dos vídeos que eu fui vendo. Não foi divertido, certo? Não sou mais especialista em crime. Tem muita coisa que eu não sei. Mas essa é a minha humilde opinião em relação a isso. Onde a fumaça, há fogo. E não é comportamento normal. Sem transparência, sem provas, não há verdade. A verdade ela não pode ser fiada simplesmente na palavra de uma autoridade. Em lugar nenhum, tá? Ela tem que ser firmada em provas, fatos e circunstâncias. Para que haja paz na sociedade. Ok? E isso todo cidadão tem que exigir. Certo? Deixa eu ler aqui. Isso eu sei. Sabe? Isso é o que eu sei. Tá? Vamos lá. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Por isso que eu quis fazer logo o top 10, que eu sabia que eu ia chorar. Eu chorei vendo vários vídeos. Ah, Silvia, na minha opinião, tudo tem a ver com o sistema e muito bem planejado. Dani, tem o lance do pendrive, eu vi sobre isso também. Tem que a barriga dele foi aberta, falaram que tem um momento antes da ameaça, depois derrubaram ele, ele estava vivo, aí ameaçaram ele para tirar um pendrive, aí jogaram. Dani, exatamente, tem muita coisa encoberta. Dani, jogaram depois ele de novo e falaram que foi 3 vezes a tentativa, porque tem um figurão da política no meio, por isso estão encobrindo. Eu vi tudo isso que vocês estão falando, né? Salete é óbvio. Não é óbvio, gente, que não foi um acidente. É óbvio. Eu tava falando do MC Kevin, né? Olha como foi tratado de forma totalmente aberta e diferente, certo? Elaine tem filmagens em todos os lugares e ninguém viu nada. Dani, e dizem que ele iria expor o pendrive e que ele tava com um corte no estômago, que tiraram do estômago dele, depois jogaram ele, e nisso tem prova que ele foi cremado. Pois é, não tem nem o corpo dele, né?
Carro com filmagens. Dani, eu só fico pensando na mãe e na família dele, o caso é muito pesado. Dani, e ele era filho único, a Salete, que bizarro. É legal essa análise que eu fiz dos movimentos, porque foi uma análise política. É pessoas que não têm sentimentos pelo ator, certo? São analistas políticos. Ele fala, essa movimentação não é normal. Para eles fazerem isso, tem que ser alguém muito grandão. Para ter esse poder midiático todo. Para controlar mídia social, polícia, atores. Para fazer esse esquema todo que foi feito, sabe? E... Né? Eu falei, pois, eu nem tinha olhado por esse lado. Por isso que é bom a gente ver a opinião de grandes especialistas em outras áreas, que é a área de política, não é nem área, sabe? É a área de como as coisas, como o sistema funciona. E aí eu citei o exemplo daquele lance da prostituição, mas eles deram vários outros exemplos de vários crimes parecidos que aconteceram na China, que aconteceram mesmo, o burburinho, ou a mesma fofoquinha, e nada disso foi feito que está sendo feito aqui. Aí eles estão mostrando a discrepância de como está sendo tratada essa situação com outras situações muito parecidas que não tiveram todo esse esforço de encobrimento. Tá entendendo? Isso é uma análise mais política, mais factual, mais fatos, não tem a ver com emoção. Né? Porque eu sou totalmente emocionada nesse caso, é claro, sabe? O que eu falei, eu abri um canal para falar de atores e dramas, certo? Isso tudo é muito assustador. Eu creio que não foi acidente. Vi algumas publicações que me deixaram o coração apertado e não sei se são verdadeiros. Dani, em 2 meses, isso que faz desde a atriz lá começou a falar o que aconteceu com ela, não foi? Sim, Silvana, realmente. Eu acho que foi na segunda matéria. Eu também acho. Mas vocês entenderam, eu tinha falado, né? Tinha feito o link, ó. Vou falar isso de novo, mas na visão dos americanos lá, analistas políticos, certo? Dani, desde que teve o caso do Zauluzi, isso surgiu então. Patrícia, infelizmente, nunca vamos saber, pois essa mazela, né, do silêncio forçado é um dos problemas do governos como o chinês. Dani, na real, tem coisas por trás das indústrias políticas que às vezes a gente nem imagina, tipo o caso Jeffrey Epstein, né? Tipo aquele das White Party lá, das festas da branco lá, né? Dani, histórico da China, a situação é tenso. Dani, exato, eles não fizeram isso. Eu gostei da análise política factual, porque eles compararam com várias outras situações, até piores, que não é a primeira vez que um artista morre em condições estranhas. E nunca teve um movimento desse tamanho. É isso que eles estavam comparando. Ana, eu não queria nem ver esses vídeos especulando e não vi, e não se sabe se é verdade ou mentira, tudo muito assustador. A Elaine é muito triste. Dani, o fato dele ter sido cremado mostra que eles queriam encobrir. Não é muito estranho, de todas as formas. Patrícia, gente, outros atores, atrizes devem passar por isso, com certeza. Oi, Rita, boa noite. Cíntia, sim. Dani, teve o caso de um ator chinês que teve um fim estranho igual Yu, as mesmas pessoas envolvidas na história dos dois. Se você fosse aqui onde eu moro, eles já tinham prendido os culpados, né? Dani, respeita sim a dor da família, mas com justiça pra família, não é? E todos saberem sim. Pois é, gente, ele é uma pessoa pública. Aconteceu um acidente público. A sociedade precisa de uma resposta. Não dá pra ficar pensando na família em primeiro lugar, não é assim que funciona, tá? Não é uma morte dentro de casa por doença, né? O ator Kiao He Liam, né? Dani, o mesmo povo envolvido nos dois, isso já é um alerta geral. Na China, país com muitas câmeras e gravações em todo lugar, seria, mesmo que não foi mostrada a situação. Rita, é claro que algo se passou e a verdade será revelada mais cedo ou mais tarde. Tomara. Tomara que sim. Patrícia, sim, Maíra, um assassinato está acima da privacidade da família, porque punir os culpados, né? Pode ser a prevenção para outros crimes que possam ocorrer com outros atores. E a função da justiça é trazer paz social, não obrigar a paz social. É provar. Qual é a diferença? Certo? É lógico que um governo, um sistema de justiça, de policiamento, tem que trazer a paz, mas não na obrigação, é na argumentação, é na prova. Olha, tá aqui, ó, aconteceu isso, ó, então vamos provar, foi isso, isso, isso. Fica tranquilo quem mora no prédio, fica tranquilo os artistas, a indústria do entretenimento, tá vendo? Não é nada disso. Pra você tranquilizar a nação. É assim que funciona. Do jeito que eles estão fazendo, tranquiliza ninguém, certo? Dani, isso de pendrive, pelo que estão falando, são os próprios chineses e o caso tá bem sério.
O vídeo dele sendo arrastado no chão, a atriz do lado lá. É o que eu falo, essas imagens, essas fotos, eu não sei nada se isso é real e eu não posso definir se é real ou não. A mesma coisa que o menino falou. É o que ele falou, deve ter muita mentira, mas tem muita verdade. Tem alguma coisa estranha e a maneira de tratar o caso não é normal. Denise, em um acontecimento assim, o normal seria as pessoas que estavam no local ficarem em estado de choque, exatamente, e lamentar publicamente. Por isso achei estranho desde o início, não é? O que você espera de amigos que estavam numa festa com uma pessoa que morreu bêbada? Lamentar publicamente, né? Patrícia, outros jovens, né? Não só atores. Dani, é o tipo do imperialismo, eles faziam muito isso por milênios, né? História contada pelo olhar do vivo. Elaine, fico pensando que deve acontecer com várias pessoas no jogo do poder. Dani, não faz sentido. Elaine está parecendo queima de arquivo. Dani, é um esforço estrondoso para esconder cada detalhe. Não é? É um esforço muito hercúleo, muito político, muito orquestrado e muito organizado para um caso que supostamente é só um acidente, né? Dani, só o fato de ter cremado já é suspeito. Rita, que triste, sua mãe, e dói na alma tanta crueldade. Dani, não é linear, né? Gente, é claro que foi. Dani, o fato dele ter sido cremado em menos de 24 horas já é sinistro. A Denise, nossa, isso é destruir a alma da gente. Zane, foram até um grupo grandinho lá na frente do prédio com cartazes. Infelizmente, nesse mundo tem esses sistemas e envolve muita gente grande. A Rita concorda comigo. Denise, e ainda tem gente aqui no Brasil que defende esse tipo de governo. Elaine, uma pergunta: a família viu o corpo antes dele ser cremado? A gente ninguém tem contato com essa família. Essa mãe, ela está representada naquele relato oficial, que são palavras que vieram do nada, não tem uma assinatura, não tem um carimbo, tá só lá na tal da postagem da agência do ator. Que supostamente nem existe, né? Que parece que ele fez todas as agências dele. Ninguém sabe quem cuida da carreira do cara, né? Dani, falam que no meio das duas vezes que ele foi jogado, ele foi cortado ainda vivo para tirar o pendrive, e depois trocaram a roupa dele, antes que tudo ele foi abusado bêbado, né? Eu vi todos esses relatos. Zane, eu vi o relato principalmente do pessoal que tava servindo na festa, dizendo que colocavam coisas na bebida dele, que não era só a bebida, certo? Eu vi falar sobre isso também. Zane, e como a Ivete de Vingança diz, os artistas usam a mentira para revelar a verdade, enquanto os políticos usam a mentira para escondê-la. Exatamente. Silva, o coração é terra que ninguém anda, só Deus conhece. Cristiane é uma tristeza. Denise, talvez nunca saberemos a verdade oficialmente, mas para mim não foi acidente. Dredd tem que impressionar mesmo. Hoje foi o melão, quem será amanhã, não é? Dani, verdades sempre são reveladas, então não adianta eles tentarem esconder. Uma hora vem à tona, ainda mais que agora eles têm visibilidade no mundo. Esse é o fator colateral, né? É uma pena que eles consigam. Por isso que o controle das mídias sociais é a pior coisa que pode existir. E qual é o governo que tá louco para fazer isso? Né, senhor Brasil? Né? Silva, se hoje aconteceu com ele e amanhã pode acontecer com outro. Dani, e tem também que eram os atores, produtores e filhos de político, né? Tudo envolvido pelo lance das bebidas, enquanto deixar mais claro ainda. Gília, agora eu fico pensando que muitos atores devem sofrer muita coisa que a gente nem imagina, com certeza. Com certeza. Aquele lance dos escândalos de Hollywood, você acha que não acontece na China? Aquele negócio do teste do sofá, entendeu? Acontece até na Coreia, que é mais livre. Né? A gente sabe de atrizes aí que cometeram o oposto de viver por ter passado por situações assim. Atores que cometeram o oposto de viver porque foi provado que fizeram coisas como essa. Né? Se acontece nos Estados Unidos da vida, se acontece numa Coreia, que é tudo muito mais livre, vamos dizer assim, né? Imagina num que não é, né? Teve uma chinesa que falou que, que uma chinesa que mora nos Estados Unidos e faz um canal político também. E os chineses verem ter um filho bonito como uma maldição hoje em dia, não como uma bênção. Porque vem todos esses figurões, esses manda-chuvas ficarem interessados neles. E que eles são. Ela falou literalmente assim: as pessoas não sabem, mas muitos desses artistas. No começo de carreira, ela tá falando, lógico, não os que já são grandes, mas eles são brinquedos. São brinquedos para essas pessoas. Brinquedos bonitos. Que eles podem alavancar e que eles podem destruir do dia para noite. Citando exemplo, por exemplo, do Zanzerran, né, que foi cancelado do dia para noite.
Ela falou literalmente isso. Ter uns filhos bonitos é visto como uma maldição e não como uma benção, certo? Elaine, quem vai ficar com as coisas do ator, celular, computador, documentos? Onde está isso, né? Então, oi, dói mesmo, né? Dói na alma. Cristiane, o Nepal, o povo não deixou fazer isso, ficaram doidos, certíssimos, né? E aí foi triste ver ela falando isso, né? Porque aí você pensa, como a Shirley falou, o que, é que será que eles passam? É lógico que nem todos, é o que eu falei, nem todo mundo vai dar de cara com a coisa ruim no caminho. É lógico que deve ter muitos deles que têm histórias muito bonitas. Mas, por exemplo, a gente descobriu recentemente que a Zaluzi escondia um monte de coisa pela qual ela passou, que se transformou um problema para ela. E se você correlacionar isso, quantos mais não escondem coisas muito piores, certo? Pela quais eles passaram ou tentaram fazer com que eles passassem, os que se submeteram, os que não se submeteram, né? E é triste, certo? E a gente sabe que lá essas grandes figuras têm total controle sobre todos os aspectos da vida dessas pessoas. Eles podem apagar eles assim. Inclusive dizem, aí eu também são das especulações que eu vi, que o nome dele foi apagado lá. Como quando apagam uma pessoa quando tá cancelada, sabe? Das obras, o nome, não sei o quê. Com esse sistema que eles botaram na internet pra apagar as coisas, apagaram tudo em relação ao nome do ator, tudo que leva o nome dele, tá? Pra não se achar ele mesmo, como se ele nunca tivesse existido, sabe? Isso foi dito também. E a gente sabe que eles são capazes disso, né? E, por exemplo, quando eles vão cancelar uma atriz, eles tiram todas as mídias sociais dessa pessoa, né? Apagam as contas sociais, apagam isso, apagam aquilo. Eles têm esse tipo de poder, né? Love is Love tem um filme Crimes Ocultos, que é baseado no livro inspirado em livro de um caso real na União Soviética. O governo encobre os crimes do serial killer para manter a ordem social. A Cris até lembrou comigo, né, do filme A Justiça Vermelha, que é com Richard Gere. Ele também sofre uma tentativa de acusar ele num crime na China, da qual ele não cometeu. Esse filme é muito legal também, né? A Justiça Vermelha. Eu acho que era esse nome, eu falei pra ela que é esse nome, mas eu não fui confirmar. Na minha cabeça tem esse nome, né? O filme, certo? É esse mesmo. A Justiça Vermelha. Também retrata um pouco dessa situação, certo? Denise, me sinto angustiada pensando que nossos amores e que eles podem estar passando. Pois é, o que eu falei, a fazer o canal eu nunca pensei em ter que falar sobre isso. Não fico falando de política no canal, não é o foco. Mas, como eu falei, eu sou uma pessoa que gosto de saber o que está acontecendo por aí. E me peguei chocada de ver grandes canais de política falando disso aí, ao lado do grande acontecimento da mesma semana, certo? Porque até era pra passar meio que desapercebido, mas tá tão bizarro que mesmo os americanos, passando por tudo lá que eles passaram, certo? Na semana, estavam falando disso, né? Isso já significa algo, né? Dani, o mais estranho é como surgiu essa história do pendrive, da abertura do estômago, da família não tendo acesso a ele, nem nada. De algum lugar surgiu o burburinho e tendo uma história com detalhes demais. Denise, esse filme X é Vermelho é muito bom. Salete eu já vi, é esse mesmo, né? Pura realidade. E é isso, gente, que eu tinha pra hoje. Já passei até um pouco aí das 4 horas. Deixei pra falar no final. E aquilo, eu não posso afirmar nada. O que eu posso é raciocinar. É igual fazer história, sabe? Eu sou historiadora, como vocês sabem. E quando você faz história, você aprende que fazer história é lidar com fatos e você vai chegar com eles o mais próximo da verdade. E deve ser também como funciona um advogado, um juiz. Tanto que muito advogado tem que estudar muita história. Quando você vai escrever a história do lugar, você vai trabalhar com fatos, relatos, acontecimentos. É tipo fazer uma investigação, aquele quadrinho, né, das séries que a gente vê. Bota as carinhas, faz o X, liga um no outro, liga papapá, papapá, papapá. Quando essas coisas são feitas, se você ligar tudo, não tem como logicamente ser apenas
uma morte acidental. Não tem como. Falando com uma pessoa que aprendeu a estudar, né? Eu fiz bacharelado e licenciatura. Bacharelado é justamente para você estudar e como ver se um fato histórico ele é verdadeiro, ele é mentiroso, ou se ele é mais próximo da verdade ou mais próximo da mentira. Você pesa os prós e os contras. E ao fazer isso com esse caso, não tem como você dizer. Na verdade, a balança pesa muito mais pro contrário. Não é só isso. Não é assim que funciona. Se fosse só isso. Não é só o acidente em si que é bizarro, é tudo em volta. É mais bizarro ainda. Né? E isso é fazer jornalismo, isso é fazer história, isso é fazer investigação. Você pesa prós e contras para ir atrás da verdade. Né? Você pode nem saber da verdade, mas você sabe o que eu sei, o que eu posso dizer com certeza é que é mentira. Qual é a verdade que está sendo escondida? Eu não sei. O que eu sei é que é mentira. Tem mentira aí, tá? Dani, isso de ter cancelado ele lá dentro, apagando ele, mostra que eles querem cobrir mesmo, eles vão acabar se ferrando por isso. Deixando de apagar isso, parece aquele massacre da Praça da Paz Celestial em 1989, né? Apagando tudo lá, como se nunca tivesse acontecido, né, Cris? E hoje você, sendo dono das mídias sociais, é tão fácil apagar uma coisa, né? Né? 1988, né? O nome do livro? Eu acho que era esse. Às vezes eu. Não é? É esse o livro que fala, né? Do Big Brother, do Grande Olho, não é? Não é, não é. 1900. Qual o livro? Eu tô errando. 1989? Deixa eu ver aqui. É o 1900, 1984, esse eu erro o ano. Mas vamos lá. É o 1984. Né? George Orwell. Né? O Grande Olho, o Big Brother, aquele que tudo vê. Certo? Câmeras em todo lugar, internet em todo lugar. Né? O celular que aparece uma coisa que você falou e não pesquisou, né? Na, na internet. Isso já aconteceu com você? Já não aconteceu? De você falar assim pra tua mãe, conta isso aqui, né? Pra minha mãe. Contei pra você esses dias, tava falando pra minha mãe que eu queria uma bota branca. Uma coisa muito específica. Aí eu entro na internet e me aparece 1 quilo de bota branca. Eu não pesquisei, não, eu só falei pra minha mãe. Entendeu? É o 1984. É o grande irmão, é isso aí, né? Então, infelizmente, né? A gente. É 1984, isso aí. Eu tinha errado o ano, mas tudo bem. Eu fui procurar o nome. É isso aí, né? São grandes obras, grandes livros que nos ajudam a entender muitas coisas, ok? Gente, era isso que eu tinha pra hoje. Nem tudo é bom, certo? Vamos continuar cobrindo aí. Vamos ver como que vai se desenrolar esses casos, beleza? E a gente se vê, talvez, na sexta ou no sábado. No sábado, com certeza, claro. Vamos ver quando eu vou conseguir fazer a reação ao último episódio aí do Drama do Shane. Provavelmente não vou conseguir na sexta. Eu vou deixar lá agendado, mas se não rolar, vocês estão sabendo. Tá? Que a live vai ser pro sábado, porque eu só vou ter acesso ao episódio depois, tá? Beleza? Então a gente se vê aí, puxa aí na próxima vez. Isso é bizarro, né? Se você tiver com o céu do lado, vai aparecer de novo, né? A Cristiane vai falar algo e aparece no Instagram, né? É sinistro, né, Dani? Porque quando você fala perto do céu, o algoritmo já acha, não é muito esquisito? É muito estranho isso, né? É como se a gente estivesse sendo vigiado o tempo todo. A gente tá. Na real, a gente tá, né? Cris, obrigado. Parabéns pela live. Obrigado. Obrigado. Como eu falei, eu não tenho como me furtar de falar desse assunto. Infelizmente. Nossa, e eu consumi tanto vídeo, tanto material sobre isso aqui. Eu fiquei mais mal ainda. Certo? Tudo que vocês viram, os boatos, eu vi também. O que eu falei, tem muita mentira ali? Tem. Mas isso é desespero. Sabe? Esse é o efeito. É a onda. Né? Tem um outro filme também chamado A Onda, que é incrível. Você tem que criar a onda pra derrubar o que tá em cima. Pra mexer a água. Pra ver se a água, mexendo, né, as pessoas que estão em cima fazem alguma coisa. Né? Rita, obrigado por nos informar do que está acontecendo. Tenha uma boa noite, bom descanso. Bom descanso, queridas. Muito obrigado.
Vou descansar. Descansar a mente que aqui já é 4h18. Eu tenho que dormir pra trabalhar, certo? Já me emocionei aqui. Vocês me conhecem. Eu sou chorona com drama. Imagina com a vida real, né? Bom descanso, gente. Deixa eu mudar aqui de sala pra me despedir de vocês.